Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos refletir mais um pouquinho aqui à luz da palavra, né? E eu vou ler o Salmo 15, que ele é extremamente significativo e muito importante para as nossas vidas, para o cotidiano da nossa vida cristã. Ele fala assim, ó: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta com o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Gente, pensando nessas palavras do texto, né? É um salmo de Davi, né? Então a gente fica pensando, o título desse salmo é O Cidadão dos Céus. Significa que o cidadão dos céus tem que ter essas características explicitadas aqui no texto, né? E aí a gente pergunta, olha, quem, Senhor, ele pergunta, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Quem, Senhor? Ele faz essa pergunta para Deus. Quem? E aí essa pergunta é para a gente também hoje. Quem há de morar no tabernáculo de Deus? E quem morará no teu santo templo? E aí, primeira coisa, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Essas três frases, que são frases soltas assim que eu estou fazendo, né? Primeiro, é o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Vamos ficar nessas três aqui, por enquanto. Olha só, uma pessoa íntegra é uma pessoa que todos admiram, né? A pergunta é, mas essa integridade, ela é também uma vida íntegra aos olhos de Deus? Ou é somente diante dos homens? Lá no Novo Testamento tem um texto que fala assim, porque o importante é nós vivermos bem não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Ou seja, a gente tem que viver primeiro para a glória de Deus, para Deus se agradar de nós. É o único que tem que se agradar de nós, de fato, de verdade. E depois o nosso próximo sermos sérios com eles, éticos, comprometidos. É isso? Então, essa integridade, ela deve perpassar toda a vida do cristão, né? E praticar a justiça também. Quando a gente fala da justiça, com tanta corrupção ao redor do mundo, o que a gente pensa? Será que tem algum justo? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas todos nós andávamos desgarrados. Mas o mais interessante, ao ler esse capítulo todo, que foi o Salmo 15, eu fico pensando que, se depender de nós, tudo isso que está escrito aqui, a gente não daria conta nunca de chegar diante de Deus e falar assim, olha Deus, eu sou íntegra, eu sou justa, eu falei a verdade, eu não desprezei ao pobre, eu não emprestei com juros, eu sou inocente. Será? Será que a gente faz isso, né? Então, diante de Deus, não tem como a gente comparecer diante de Deus por nossos próprios méritos. Impossível, né? Agora, o mais lindo de tudo isso é quando a gente sabe que quando Deus olha para nós, quando somos filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, Ele não enxerga a vera pecaminosa, Ele não enxerga a vera carnal, Ele vai enxergar Cristo em mim. Olha que coisa linda, Ele vai enxergar Cristo em você, João, Maria, Mariana, Carmen, todos esses nomes, qualquer pessoa, quaisquer que seja seu nome, seus nomes, né? Então veja bem, Deus olha pra gente, mas Ele olha em nós
Cristo que pagou o alto preço na cruz do Calvário por nós e por isso nós somos justificados. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é bom demais, né? A gente saber que não foi por mérito nosso, não é porque eu fiz coisas boas, não é porque eu dou grandes somas de dinheiro para os pobres, não é porque eu faço só isso, aquilo outro, isso também deve ser feito. Porque ser salvo implica também em Cristo Jesus, significa que você precisa de ajudar o outro, né? Então, mas não é só por obras. Se fosse só por obras, a fé seria morta, mas não é, né? É pela fé. Então veja, falar a verdade, injuriar o outro, né? Quantas pessoas fazem isso com tanta facilidade? Quando é para falar bem, poucas as pessoas falam, né? Mas quando é para falar mal, aparece milhões de pessoas e fazendo coro. Por isso que nós temos que viver olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque se olhar para o homem, a gente cai. Vai ser igual a Pedro. Pedro, vendo Jesus vindo da direção dele, andando por sobre o mar, o que ele falou? Senhor, deixa-me ter comigo. Jesus falou o quê? Vem, Pedro. E Pedro foi. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele foi andando. Mas quando ele olhou para o lado e para o chão, pum, o peso caiu. Socorre-me, Senhor, socorre-me. Ou seja, olhou para as circunstâncias, né? Quando a gente também olha para as circunstâncias ao nosso redor, a tendência nossa é ficar triste, deprimido, entristecido. Isso não é bom para a nossa vida, porque nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso, só isso, mais nada. Não é bênção, gente? Deus é maravilhoso e Ele não espera que a gente faça algo para ser salvo, porque o presente já foi dado, que é Jesus Cristo, né? Então, nós temos que, ao ler este salmo, falar: Deus, eu quero viver muitas dessas qualidades, mas eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso muito da tua ajuda. E eu quero cuidar da minha vida e trabalhar para que isso seja uma realidade. Não no sentido de alcançar a salvação, mas no sentido de fazer a tua vontade e agradar aos teus olhos. Amém? Que o Senhor esteja direcionando a sua vida, que você esteja refletindo sobre esse salmo. Lê em casa o Salmo 15 com calma e depois você conversa com Deus sobre ele, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um abraço.